Olá, meu querido participante do 30 Semanas, olá você que é voluntário, olá você que chegou aqui pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos todos vocês. Eu peço que você vá no Instagram 30 Semanas Paz, vá no YouTube do mesmo nome, 30 Semanas Paz. Você lá tem mais material, você tem mais vídeos, você pode conhecer um pouco mais sobre nós. Mas deixa eu adiantar que nós somos a Paróquia Anglicana Espírito Santo, ou seja, a Igreja Anglicana no Brasil, ali na região metropolitana de Recife, em Piedade. E nós adotamos esse programa chamado 30 Semanas e temos aplicado aqui na nossa comunidade. Esse programa faz parte dele as palestras todas as quartas-feiras, que são transmitidas e presenciais. Você pode estar presente, você é convidado. Após as palestras, aí sim, só quem está inscrito participa dos grupos de partilha, onde nós falamos, nós colocamos para fora tudo aquilo que está dentro de nós. Isso aí faz parte do processo, né, de cura, faz parte do programa. E nós temos um livro base, e além do livro base, nós temos um devocional chamado Um Dia de Cada Vez, editado pela editora Espírita da Igreja da Cidade, em São José dos Campos, de onde nós trouxemos esse programa. E nós temos aplicado alguns comentários, reflexões sobre esse devocional que tem sido utilizado então como uma ferramenta adicional ao programa, né? E tem sido muito bom. Então, olha, nós seguimos aqui na semana 8. Na semana 7, nós conversamos muito sobre a questão de renovar a confiança. E lógico que sempre remetemos essa questão de renovar a confiança a Deus. Mas nós tratamos nessa semana 7 de renovar a nossa confiança em nós também. Não é? Porque nós sabemos, Deus fez o que fez, que nós já conhecemos por nós, se deu por nós. E nós já temos tudo o que precisamos, na verdade. A nossa promessa, a promessa dele já se realizou, né? É lógico que Jesus vai voltar, mas Jesus já morreu por nós e já ressuscitou. Então nós agora precisamos ir em direção a tudo aquilo que ele prometeu. Então é nesse sentido que nós estabelecemos a nossa confiança em nós, para que a gente siga fazendo o que precisa ser feito da nossa parte. Mas essa semana nós entramos aqui na semana 8 e nosso tema é aprendendo a confiar em Deus. Aprendendo a confiar em Deus. Provérbios 3:5 diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Então, antes de qualquer coisa, a nossa confiança precisa ser total, toda nele. E por que a gente está falando nisso? Porque é importante que a gente fale e talvez até me demore um pouco mais aqui nesse dia de hoje a respeito da orfandade. Porque nós quebramos, não é, a nossa confiança humana no nosso Pai, porque o nosso Pai não é perfeito. Quando ele comete falhas, quando ele tem erros, quando existe algum tipo de abuso, não é? Algum trauma que é causado, e nós pensamos assim: poxa, se meu pai que é meu pai, que diz que me ama e fez isso comigo, então por que eu vou confiar em Deus em quem eu nem vejo? Então a orfandade é gerada nessa raiz aí, né? De traumas, de situações, de abusos, de decepções, coisas que acontecem e vão gerando aí compensações, fugas, álcool, droga, sexualidade distorcida, baixa autoestima e outras coisas mais. E o programa 30 Semanas, ele trabalha exatamente em quê? Em restaurar a paternidade, restaurar a confiança em Deus, a filiação, a aceitação da filiação em Deus, um Deus perfeito. Não na figura do pai terreno, falho, mas sim na figura do pai perfeito, não é? Deus, Pai perfeito. Então, trabalhamos nisso para que a gente possa ter essa aceitação, e aí nós vamos ter o fruto do amor que vai gerar
toda essa restauração da paternidade, essa confiança em Deus vai nos gerar o amor, vai nos gerar mansidão, fidelidade, longanimidade, todos os frutos de amor que nós conhecemos. Então isso vai ser restaurado. Esse é o objetivo do programa 30 Semanas, que não se acaba nas 30 semanas, né? Que apenas nos ensina a tratar nisso e a cuidar da raiz e buscar as raízes, né, dos acontecimentos, do que foi, das coisas que causaram essa perda de confiança, para que a gente possa ir restaurando e tratando isso na nossa vida. Então, como parte disso, começamos aqui no dia 1 com um tema que é chamado, que diz aqui, traz aqui o nosso devocional, Vencendo a Incredulidade. E traz como base aqui a passagem em Marcos 9, 23 e 24, que diz assim: Se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Contextualizando essa passagem está dentro daquele contexto onde uma multidão se aproximava ali de Jesus, que ele vinha chegando e seus milagres já eram conhecidos, e esse homem traz o seu filho, então, possesso, cujos discípulos não haviam conseguido expulsar os demônios. E essa conversa se desenrola aí. E ele pergunta: olha, será que tu podes fazer isso? E Jesus diz: se eu posso. E Jesus diz então: tudo é possível aquele que crê. Né? Então o homem diz: eu creio, me ajuda nisso, Senhor. E o Senhor curou o filho dele. Mas o que é que eu quero ressaltar aqui também? Além dessa disponibilidade do homem, veja que o homem se moveu em direção ao milagre, ele trouxe o filho dele, né? Então ele trouxe em meio à multidão, ele creu, né? Lógico, tinha algumas dúvidas na cabeça dele, ele abordou Jesus dessa forma, mas ele queria que ali, talvez aquilo ali fosse possível, ele se moveu em direção a. Mas é interessante também que essa passagem traz assim, que tudo é possível aquele que crê. E o que é esse tudo? Esse tudo tem que ser de acordo com a vontade de Deus, é importante que a gente fale isso. Esse tudo tem que ser no poder de Deus e não no meu poder. E esse tudo inclui aí a soberania de Deus, dele fazer ou dele não fazer. Né? Então é preciso que a gente entenda isso. É tudo segundo a vontade de Deus, no poder dele, e ele faz se ele quiser. É preciso que a gente entenda isso. Um outro aspecto aqui a abordar é que por que foi que os discípulos, né, e os próprios discípulos perguntam, por que a gente não conseguiu expulsar o demônio daquele rapaz? Jesus diz lá no verso 29, diz que não pôde sair, o demônio não saiu porque faltou oração. Porque ele só saía por meio de oração. E algumas bíblias, né, alguns manuscritos trazem e jejum, então algumas bíblias também trazem oração e jejum. Então quantas vezes a gente quer as coisas, né? A gente deseja as coisas, mas a gente não se coloca diante do Senhor com essa fé de orar, de perseverar, de continuar orando, para que aquilo que a gente mesmo está pedindo, aquilo que a gente mesmo necessita, para que a gente esteja colocando, se expondo, se derramando diante de Deus. Né? Então, essa é uma reflexão importante para a gente fazer. Spurgeon traz no devocional dele, no dia 26, a questão de que nós não podemos perder a cruz, né? Da nossa mente, da nossa visão. Nós temos que nos manter constantemente ali, lembrando do que significou Jesus estar na cruz. Porque muitas vezes o mundo nos envolve com muitas coisas e nós meio que nos afastamos ali da cruz. Nós precisamos estar voltando o tempo todo, permanecer o tempo todo com os olhos na cruz de Jesus e no que ele fez por nós. É assim que nós devemos permanecer na presença do Senhor. Lembra de Moisés lá em Êxodo 33, né? No verso 3, Deus disse que não iria mais com aquele povo, porque era um povo que estava com o coração endurecido, diz Deus. E se eu for, eu vou acabar com esse povo. E Moisés disse: Senhor, se tu não fores, eu também não vou, nós também não vamos. Nós queremos a tua presença. Nós queremos a tua presença. Então, como é importante para que a gente possa vencer a incredulidade, que a gente esteja
na presença do Senhor. Como nós podemos vencer qualquer tipo de incredulidade na nossa vida, as situações que se avolumam, que acontecem, se a gente não tiver ligado nele em 24/7. Algumas reflexões para a gente fazer aqui. Que pensamentos de incredulidade você precisa vencer hoje? Que tipo de atitude tem esfriado sua fé e que é necessário que você a mude? Essas são algumas decisões, algumas reflexões que nós precisamos fazer para mudar hoje a nossa vida. A nossa frase de hoje diz assim: as suas impossibilidades não são limitações, mas um convite para Deus manifestar o poder sobre a sua vida, o poder dele sobre a sua vida. Queria orar sobre essa reflexão nossa hoje. Senhor, nós queremos, Pai, colocar diante do Senhor a nossa incredulidade, para que ela se transforme em crença, em fé, Pai. Que nós estejamos, Pai, mais próximos do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não permitir que as coisas do dia a dia, as nossas situações, as nossas dificuldades nos afastem do Senhor, mas ao contrário, que elas nos levem prostrados cada vez mais diante do Senhor e que essa nossa fé, nossa crença aumente, Pai. E nós estejamos dispostos a fazer o que for necessário dia após dia, para que nós estejamos mais próximos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos e queridas, até amanhã, a gente se encontra novamente. Até lá.